concluímos segundo Crônicas. Uhul! Um Pedro que habita no apóstolo Paulo e o Deus todo soberano que o tolo desconhece. Olá, eu sou a Solange Lima, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje é dia de celebração por aqui. Você já vai poder dizer, eu estudei todo o livro de Crônicas. Segundo Crônicas, encerramento do livro, com celebração, com esperança. O rei Josias, que era o rei que estava no trono, um rei que fez muitos benefícios para Jerusalém, para o povo de Deus, um rei que teve o coração inteiro devotado e entregue ao Senhor, terminou o seu reinado com uma forma triste. O povo lamentou profundamente, porque ele andou em retidão, fez tudo certinho. Inclusive, no texto de hoje mostra uma celebração extraordinária da Páscoa. Uma Páscoa que depois ficou anos sem acontecer. O texto diz que nunca houve nada igual, nem nos tempos de Salomão e Davi, quando o rei Neco entrou em guerra com pessoas que não tinham nada a ver com o rei Josias, mas ele quis intervir. E aí o rei avisou, disse que não era para ele se envolver, que ele não tinha nada com aquilo e disse que estava ali por ordem do Senhor. Mas Josias não ouviu e acabou morrendo nesse confronto. O povo lamentou profundamente a morte do rei Josias, inclusive o profeta Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias e o livro de Jeremias, fez lamentos acerca da morte do rei Josias. Todos os cantores, os sacerdotes, levitas, toda a população lamentou profundamente esta perda. O rei Neco do Egito, esse que o rei Josias enfrentou, mesmo sendo avisado para não enfrentá-lo, acabou levando Jeoacás preso, aprisionado, e colocou o seu irmão como esse rei fantoche no lugar. Este rei fantoche fez tudo o que era mal perante o Senhor e acabou sendo captado pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Lembrando que Crônicas é um livro falando dos relatos da dinastia de Davi, focando na dinastia de Davi, mas está lembrando o povo que esteve cativo por 70 anos na Babilônia. Esse povo agora voltou do cativeiro. O cronista faz todo um relato para situar aquela nova geração, aquele povo que veio do cativeiro agora, para eles saberem o que os levou ao cativeiro, conhecer a história deles e, sobretudo, da dinastia de Davi, porque tinha uma promessa sobre Davi. E neste momento da história, o cronista está relatando o começo desse cativeiro, quando Nabucodonosor prende, acorrenta, leva para a Babilônia este rei fantoche que o rei do Egito, Neco, havia colocado no trono. Ele levou muitas pessoas cativas para a Babilônia e então sentou no trono Zedequias. O Senhor colocou Zedequias no trono. Ele também fez o que era mal diante do Senhor. Depois de Josias, todos os outros reis, todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor e por isso acabaram cativos na Babilônia. Na verdade, o povo de Deus não foi levado cativo por conta do pecado, mas sim porque não se arrependeram. Foram avisados várias vezes, inclusive através do profeta Jeremias. Deus levantou profetas, mandou muitas e muitas mensagens. Eles recusaram todas as mensagens. Por isso, eles foram cativos. Não porque Deus não os perdoou. Quando o homem se quebrantava diante de Deus, se humilhava, como fez o rei Josias, Deus derramava sua misericórdia. Mas com todas as chances e oportunidade que tiveram, não ouviram a voz de Deus e por isso acabaram indo cativos por 70 anos. E então veio a queda de Jerusalém, destruíram completamente o templo que Salomão havia erguido 424 anos antes, queimaram um templo inteiro, levaram todos os objetos, se cumprindo a profecia, inclusive de tudo que o profeta Jeremias havia dito. Mas nem tudo é devassidão. Deste povo que ficou cativo 70 anos, muitos ficaram debaixo de jugo, aprisionados de fato, mas também tiveram alguns homens de Deus que foram selecionados. O profeta Daniel era um dos que estavam cativos na Babilônia, mas, diferente dos demais, ele estava em uma posição privilegiada. E então, passados 70 anos do cativeiro, os persas e os medo-persas atacaram a Babilônia, dominaram a Babilônia e agora senta no trono um rei chamado Ciro, rei da Pérsia. E o cronista relata que o Espírito do Senhor despertou o coração de Ciro
para que ele cumprisse o que foi dito pela boca do profeta Jeremias, de modo que ele fez proclamar em todo o reinado uma ordem. A ordem era para construir um templo em Jerusalém. Deus estava restituindo o seu povo. Não somente eles iam voltar para Jerusalém, iriam voltar para a sua terra, finalmente seriam livres, libertos daquele cativeiro, como teriam o seu templo reconstruído. Um final feliz, cheio de esperança. E quem será que vai se levantar para conduzir esse trabalho de reconstrução do templo? É o nosso próximo estudo. Vem aí o livro de Esdras, ou Esdras. Salmos. Chegamos no Salmos 92. Um salmos de ação de graça que fala basicamente sobre a soberania do Senhor. Ele já começa com gratidão e louvor, dizendo que é bom render graças ao Senhor e chamando a todos para louvar ao Deus Altíssimo. O salmista fala para proclamar esse Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, de manhã e à noite, falar sobre a sua fidelidade. Pela manhã, louve ao Senhor, à noite fale sobre sua fidelidade, ou seja, em todo o tempo esteja adorando este Deus. E o salmista abre o seu coração, se derretendo diante de Deus, falando: Senhor, como são maravilhosas as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. E destaca: o insensato não compreende isso. O tolo não entende isso. Ele está exaltando a soberania de Deus, o domínio de Deus e falando o quanto o insensato, o tolo, o descrente não tem ideia do poder, da soberania, do amor, da fidelidade de Deus. Romanos. Muito se fala sobre o apóstolo Pedro, sobre o ímpeto de Pedro, mas preste atenção no menino Paulo. Há um Pedro habitando em Paulo. As cartas de Paulo são, digamos, uma surra por capítulo. É sobre ler a carta de Paulo e sair roxo, mas também sair cheio de conhecimento, da profundidade, do entendimento, do amor e do plano de Deus. Paulo está agora neste texto falando diretamente para os judeus, mais ou menos situando os judeus. Nas nossas palavras, seria mais ou menos assim: vocês estão se achando, né? Só porque vocês são judeus, vocês acham que só vocês são salvos? Vocês estão certinhos? Vocês estão corretíssimos? É exatamente isso que Paulo está falando. E ele não procurou ser em nenhum momento afável e delicado. Ele foi para cima. Paulo está falando para os judeus porque o contexto é judeus e gentios congregando juntos. Mas os judeus sempre naquele olhar de que nós conhecemos a lei, nós somos circuncidados, estão agarrados à lei, esquecendo da graça, esquecendo que Jesus Cristo morreu para trazer a graça, para fazer-se cumprir a lei. E, portanto, agora a questão da circuncisão não era necessário. Os gentios também tinham acesso à salvação, porque na cabeça dos judeus, só quem era circuncidado tinha direito a essa salvação. E o que Paulo está dizendo é que aqueles que não conhecem a lei, os gentios, muitas vezes praticavam a lei do Senhor de forma natural, meio que inconsciente, enquanto os judeus, que conheciam a lei, descumpriam esta lei. É como mais ou menos, trazendo para os nossos dias, aquela pessoa que traz um valor moral, que anda em retidão, que você olha e fala: essa pessoa parece ser cristão, no entanto ele não é. E às vezes você olha para um cristão que julga e aponta aquele que não é cristão, mas faz coisas muito piores do que aquele que não é cristão. Claro que Paulo não está dizendo aqui que basta viver uma vida de práticas boas para ser salvo. É preciso crer no Senhor Jesus. As obras não salvam. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que a sua circuncisão, ó judeu, não te salva. O que salva é crer em Jesus. E Paulo ainda fala de maneira bem assertiva para aqueles que pregam a palavra e não a cumprem. Ele diz sobre você que prega contra o adultério, mas adultera. Você que prega contra a idolatria, mas rouba o templo. Ele está claramente apontando: você diz isso, mas faz isso. E você acha que você está certinho e manda na lata. Tu te glorias pelas leis de Deus e não a cumpre? E aí ele pega num ponto que nós vivemos nos dias de hoje. Paulo manda essa: por causa de pessoas como vocês, por ações como a de vocês. No contexto de Paulo ali, ele está dizendo:
Por vossa causa é que o nome de Deus é blasfemado entre as nações. E Paulo ainda ressalta: a infidelidade dos homens vai anular a fidelidade de Deus? Jamais. E levanta uma reflexão sobre a justiça de Deus. Paulo está aqui contextualizando para aquelas pessoas. Quanto mais injusto o homem é, mais a justiça de Deus é mostrada, prevalece. Então, vamos todos pecar, vamos todos viver deliberadamente os nossos erros para que a justiça de Deus sobressaia. E conclui: aquele que toma esta posição, façamos o mal para que venha o bem, a condenação destes é merecida, sentencia o apóstolo Paulo. Fofo, né? A verdade de Deus é absoluta e confronta, mas traz vida eterna e abundante. Pense nisso, reflita sobre isso. Você está refletindo aquilo que você prega? Você está vivendo a verdade de Deus? Essa que você defende tanto? Vá para a pedra pensar. E até amanhã, se Deus disser que sim.